Você não consegue pagar nem o quarto mais barato. A frase foi dita em voz alta, clara, calculada, cruel. Alguns hóspedes fingiram não ouvir. Outros sorriram de canto. Teve até quem olhasse para a bolsa simples que Lorena Andrade segurava, como se aquilo confirmasse a sentença. Ela estava parada diante do balcão de mármore de um dos hotéis mais luxuosos da cidade. Cabelo preto liso, vestido discreto, sandálias baixas, nenhuma joia chamativa, nenhum relógio de marca. A gerente, Vanessa Albuquerque, sustentava um sorriso fino, daqueles que não chegam aos olhos. Talvez seja melhor procurar algo mais compatível com o seu perfil. O silêncio no lobby ficou pesado. Lorena respirou fundo. Seus dedos tocaram o celular. Algumas pessoas riram quando ela o pegou, imaginando que pediria ajuda, ou que desistiria. Ela apenas consultou algo na tela e levantou o olhar com uma serenidade desconcertante. Sim, eu posso pagar e quero me hospedar neste hotel. Lorena insistiu. Vanessa sabia que não podia recusar uma venda, então decidiu continuar com a humilhação. Após olhar na tela do computador os quartos disponíveis, Vanessa mentiu dizendo que o único quarto disponível naquele momento era o mais barato. Você pode ficar nesse, assim não vamos ter problemas de pagamento. Lorena sorriu e aceitou sem retrucar, apenas dizendo, tudo bem, eu aceito. Lorena assinou os papéis, efetuou o pagamento e foi para o quarto carregando as malas. O que ninguém ali sabia era que aquela reserva não era um pedido, era um teste. E na manhã seguinte, o mesmo lobby que ecoou risadas testemunharia uma das maiores reviravoltas já vistas naquele hotel. O hotel fazia parte da maior rede hoteleira da cidade. Um prédio imponente, fachada espelhada, lustres importados, obras de arte espalhadas estrategicamente pelo lobby e um aroma exclusivo que era liberado no sistema de ar-condicionado para criar a sensação de sofisticação desde a entrada. Ali, tudo era pensado para impressionar. Mas também ali, silenciosamente, muita coisa era medida por aparência. Vanessa Albuquerque estava naquele cargo há 6 anos. Subiu rápido, era eficiente, sabia bater metas, aumentar a taxa de ocupação, agradar investidores, mas tinha um critério não declarado que guiava suas decisões. Quem parecia pertencer recebia o melhor tratamento. Quem não parecia precisava provar que merecia estar ali. Naquela tarde, quando viu Lorena atravessar a porta giratória de vidro, Vanessa não enxergou uma cliente. Ela enxergou um julgamento antecipado, roupa simples, sem motorista, sem malas de grife, sem postura imponente. Para Vanessa, aquilo bastava. O que ela não sabia era que Lorena Andrade não escolhia roupas para impressionar. Escolhia conforto, não ostentava, observava e, principalmente, avaliava. O quarto mais simples realmente não era o único disponível. Havia suítes executivas vazias. Havia 2 apartamentos premium sem reserva. Mas Vanessa decidiu ensinar uma lição. Lorena subiu para o quarto no 10º andar, atravessou o corredor silencioso e entrou no espaço compacto que lhe foi destinado. Ela colocou as malas no chão, caminhou até a janela e observou a cidade lá embaixo. Não havia indignação em seu rosto. Havia confirmação. Ela tirou o celular da bolsa novamente. Dessa vez, não para consultar nada, mas para enviar uma mensagem curta. Teste concluído. Amanhã seguimos para a 2ª etapa. Do outro lado da cidade, alguém recebeu aquela mensagem e sorriu, porque aquilo não era sobre hospedagem, era sobre caráter. Assim que a porta do quarto se fechou atrás dela, o silêncio ocupou o espaço. O ambiente era pequeno, funcional, correto, mas claramente distante do padrão luxuoso que o hotel exibia nas fotos promocionais. Cama casal simples, mesa compacta, banheiro sem banheira, vista parcial de um prédio vizinho. Lorena caminhou devagar pelo quarto, passando os dedos pela escrivaninha, observando os acabamentos, analisando detalhes quase invisíveis para um hóspede comum. Ela não parecia frustrada, parecia registrando. Enquanto isso,
No lobby, Vanessa ainda comentava o ocorrido com duas recepcionistas. Vocês viram a ousadia? Disse em tom baixo, mas suficiente para ser ouvido. Chega aqui desse jeito e quer se hospedar como se fosse cliente VIP. Uma das funcionárias riu discretamente. A outra permaneceu em silêncio. Aposto que parcelou, completou Vanessa. Essas pessoas sempre dão trabalho depois. Essas pessoas. A frase ficou suspensa no ar e foi repetida mais de uma vez naquela noite. No sistema interno do hotel, Vanessa fez algo além da simples reserva. Ela adicionou uma observação no perfil de Lorena. Cliente sensível a preços, monitorar consumo. Era um código interno, não oficial, mas compreendido por parte da equipe. Significava não oferecer upgrades, não conceder cortesias, evitar riscos. No restaurante do hotel, quando Lorena desceu para jantar, a recepção já havia sido avisado. O maître a recebeu com educação protocolar. Nada além. A senhora tem reserva? Não. Gostaria apenas de jantar. Ele consultou a lista, demorou alguns segundos a mais do que o necessário e indicou uma mesa mais afastada, próxima à parede. Havia mesas vazias próximas à janela panorâmica, mas não para ela. Lorena percebeu. Sentou-se sem reclamar. Abriu o cardápio com calma, fez o pedido completo. Entrada, prato principal, sobremesa, vinho. O garçom ergueu levemente as sobrancelhas ao anotar. A conta foi paga à vista, sem hesitação, sem questionamentos. Quando ela se levantou para sair, dois hóspedes que haviam presenciado a cena do lobby cochicharam novamente. Corajosa, né? Um deles murmurou. Lorena ouviu e, novamente, não reagiu. De volta ao quarto, ela tirou o salto baixo, sentou-se na poltrona e abriu o notebook. A tela iluminou o ambiente escuro. Na área de trabalho, uma pasta já estava preparada. Relatório. Unidade Beira-Mar. Ela começou a digitar. Horário do check-in. Postura da gerente. Frases exatas utilizadas. Disponibilidade real de quartos. Classificação de atendimento no restaurante. Tempo de espera. Conduta da equipe. Nada escapava. Cada detalhe era documentado com precisão cirúrgica. Por volta das 23 horas, o telefone do quarto tocou. Lorena atendeu. Senhora Lorena, aqui é da recepção, só confirmando. A senhora pretende permanecer apenas uma noite? O tom era neutro, mas havia algo ali. Por enquanto, sim, respondeu ela. Certo, apenas reforçando que o check-out é às 11 horas e pagamentos adicionais devem ser feitos antecipadamente. Lorena sorriu. Não haverá problemas. A ligação terminou. Ela salvou o documento e enviou mais uma mensagem. Equipe confirma padrão discriminatório velado. Ativem protocolo completo às 7 horas. Do outro lado, 3 pessoas receberam a notificação simultaneamente. Um advogado, um auditor externo e alguém do conselho administrativo da rede. No andar térreo, Vanessa fechava o caixa do dia satisfeita. A taxa de ocupação estava alta. A receita dentro do esperado. Nenhuma ocorrência relevante, segundo seu próprio critério. Ela não imaginava que aquela cliente simples estava prestes a redefinir o conceito de ocorrência relevante. No quarto, antes de dormir, Lorena abriu a cortina e observou as luzes da cidade. Respirou fundo. Não havia raiva, havia propósito, porque aquela não era a primeira vez que ela passava por algo assim, mas seria a última vez que aquilo aconteceria naquele hotel, e talvez em toda a rede. Ela apagou a luz. No lobby, as risadas da tarde já haviam se dissipado, mas o eco daquelas palavras ainda pairava no ar. Você não consegue pagar nem o quarto mais barato. Na manhã seguinte, aquela frase teria consequências que ninguém ali estava preparado para enfrentar. O lobby estava diferente naquela manhã. A luz do sol atravessava as paredes de vidro do hotel e refletia no mármore claro, criando um brilho quase exagerado, como se o ambiente estivesse mais exposto do que nunca. Vanessa chegou antes das 8, sempre chegava, saltos altos ecoando pelo piso, postura ereta, cabelo preso com precisão.
Gostava de circular pelo espaço antes do movimento aumentar. Era o momento em que sentia que tudo estava sob seu controle. Ela passou os olhos pela recepção. Nada fora do lugar, nada fora do padrão, exceto por uma coisa. O nome na lista de hóspedes. Lorena Andrade, quarto 312. O mais simples. Vanessa apertou levemente os lábios. Ainda está aqui, murmurou. Uma recepcionista nova, Camila, ouviu o comentário. Sim, senhora. Não fez nenhuma solicitação. Pagamento confirmado, sem pendências. Vanessa não gostou da palavra. Confirmado. Havia algo naquela postura silenciosa de Lorena que a incomodava. Pessoas constrangidas costumavam reclamar, pedir desconto, questionar ou desaparecer discretamente na manhã seguinte. Mas ela não. Ela havia tomado café cedo, segundo o relatório, e fizera algo incomum. Solicitara acesso à sala executiva de reuniões para o período das 10 horas. Vanessa franziu o senho. Sala executiva? Repetiu. Quem autorizou? Foi pago no cartão dela, senhora. Reserva privada de 2 horas. O cartão. Vanessa lembrou do momento do check-in. Lorena não hesitou ao pagar. Não demonstrou insegurança. Não pediu parcelamento. Não demonstrou desespero. A gerente sentiu um leve desconforto subir pela espinha. Ela está sozinha? Perguntou. Sim. Vanessa respirou fundo. Quero que me avisem se ela receber qualquer visita. A voz saiu firme, mas o pensamento estava menos seguro. No quarto 312, Lorena estava sentada à pequena mesa de trabalho próxima à janela. O quarto era simples, como prometido, sem varanda, sem vista privilegiada, sem decoração sofisticada. Mas ela não parecia incomodada. Sobre a mesa, seu notebook estava aberto. Ao lado, uma pasta preta de couro organizada com precisão. Ela digitava com calma, sem pressa, sem raiva, sem ressentimento aparente. Às 9h45, fechou o computador, organizou os papéis e levantou-se. Vestia o mesmo estilo discreto da noite anterior. Nada extravagante, nada que gritasse status. Mas havia algo diferente naquela manhã. Confiança. No elevador, 2 hóspedes que estavam no lobby na noite anterior a reconheceram. Um deles cochichou. É aquela que quase não conseguiu pagar o quarto. Lorena ouviu, não reagiu. Apenas manteve os olhos fixos na porta do elevador. Quando as portas se abriram no térreo, ela caminhou diretamente para a recepção. Vanessa já aguardava. Sorriso profissional. Olhar calculado. Bom dia, senhora Lorena. Dormiu bem? Muito bem, obrigada, respondeu ela com serenidade. A sala executiva está preparada. Vanessa não resistiu. Vai receber alguém importante? A pergunta soou inocente, mas não era. Lorena sustentou o olhar da gerente por alguns segundos. Um silêncio curto, mas intenso. Sim, respondeu. Lorena inclinou levemente a cabeça. Podemos dizer que sim. E então caminhou em direção à sala executiva. Às 10 em ponto, 3 carros pretos pararam diante do hotel. O manobrista abriu os olhos com surpresa. Homens e mulheres bem vestidos desceram. Trajes formais, postura corporativa. Um deles perguntou, a senhora Lorena Andrade já está na sala executiva? O recepcionista confirmou. Vanessa observava tudo à distância. Quem são? Perguntou discretamente. Disseram que tem reunião agendada com a senhora Lorena. A palavra senhora ecoou diferente. Não era tratamento informal, era respeito. Vanessa forçou um sorriso. Claro, podem subir. Mas seu coração já não batia no mesmo ritmo confiante da noite anterior. Algo estava errado. Muito errado. Na sala executiva, Lorena estava de pé quando os visitantes entraram. Eles a cumprimentaram com cordialidade formal. Senhora Andrade, é um prazer finalmente conhecê-la pessoalmente. Agradecemos por ter escolhido este hotel para o teste. Teste. A palavra foi dita naturalmente. Sem perceber, a porta da sala não fechou completamente. E Camila, passando pelo corredor, ouviu. O relatório preliminar sobre a experiência do hóspede já está pronto, disse um dos executivos. E precisamos decidir hoje sobre a aquisição. Aquisição.
Camila congelou. Dentro da sala, Lorena respirou fundo. Quero todos os dados da auditoria de atendimento, disse ela com firmeza, especialmente sobre conduta da gerência. No lobby, Vanessa sentiu um arrepio sem saber por quê. Ela ainda acreditava que tinha o controle. Ainda acreditava que aquela mulher era apenas uma hóspede comum tentando parecer importante. Mas pela primeira vez desde a noite anterior, uma dúvida real atravessou sua mente. E se eu tiver cometido um erro? Lá em cima, a reunião começava. E sem que ninguém percebesse ainda, o destino daquele hotel começava a mudar. A reunião na sala executiva terminou às 11h57, exatamente no horário previsto. Os executivos saíram primeiro. Postura séria, pastas fechadas. Nenhum comentário no corredor, mas o clima não era o mesmo da entrada. Havia decisão ali. Lorena foi a última a sair. Caminhava com a mesma serenidade da noite anterior. Sem pressa, sem expressão de vitória, apenas propósito. No lobby, Vanessa fingia analisar relatórios no tablet, mas observava cada movimento pelo reflexo do vidro. Lorena passou pela recepção sem dizer nada e saiu do hotel. Vanessa respirou aliviada. Finalmente, murmurou, mas o alívio durou pouco. Às 13h22, um carro preto parou novamente diante da entrada principal. Dessa vez, apenas um. O manobrista correu para abrir a porta. Primeiro, desceu Lorena. Em seguida, um homem alto, terno impecável, postura firme, olhar atento. Alguns funcionários o reconheceram imediatamente. Era impossível não reconhecer. Vinícius Magalhães. Um dos principais sócios da rede, diretor executivo, responsável pelas decisões estratégicas mais importantes dos últimos 5 anos. Vanessa sentiu o estômago contrair. Vinícius raramente aparecia nas unidades sem aviso prévio. E quando aparecia, algo grande estava acontecendo. Lorena caminhava ao lado dele. Não atrás, não distante. Ao lado. Conversavam como iguais. Vanessa saiu de trás do balcão rapidamente. Doutor Vinícius, que surpresa recebê-lo! Ele sorriu de forma cordial, mas breve. Boa tarde, Vanessa. Os olhos dele deslizaram para Lorena. A senhora Andrade já havia me contado sobre a recepção calorosa que teve ontem. A frase foi dita com leveza, mas havia peso ali. Vanessa forçou uma risada curta. Sempre buscamos oferecer o melhor atendimento aos nossos hóspedes. Lorena sustentou o olhar dela, sem acusação, sem ironia, apenas silêncio. E aquele silêncio era pior do que qualquer confronto. Vinícius então falou. Peço que reúna toda a equipe no salão principal. Em 15 minutos. Vanessa piscou. Todos! Todos! A palavra ecoou firme. Recepção, restaurante, governança, supervisores, coordenadores. Todos! O lobby começou a ganhar um clima diferente. Funcionários trocavam olhares discretos. Hóspedes observavam curiosos. O salão principal, geralmente reservado para eventos corporativos e coquetéis sofisticados, começou a ser preparado às pressas. Vanessa sentia as mãos suarem. Ela tentou racionalizar. Talvez fosse uma auditoria de rotina, talvez fosse anúncio de expansão, talvez fosse qualquer coisa. Menos o que sua intuição começava a sussurrar. Enquanto a equipe se organizava, Lorena caminhou lentamente pelo lobby. Observou o balcão onde fora humilhada, a mesa do restaurante onde fora isolada, a porta giratória por onde entrou sob olhares de julgamento. Nada ali havia mudado fisicamente, mas tudo estava prestes a mudar estruturalmente. 15 minutos depois, o salão estava cheio. Uniformes alinhados, posturas tensas. Vanessa estava na primeira fila. Vinícius subiu ao pequeno palco improvisado. Lorena permaneceu ao lado dele. Alguns funcionários franziram a testa. Quem era aquela mulher para estar ali? Vinícius pegou o microfone. O som ecoou pelo salão silencioso. Boa, arde a todos. A formalidade habitual estava ali, mas havia algo diferente no tom. Hoje é um dia importante para esta unidade e para toda a rede. Vanessa sentiu o coração acelerar. Vinícius continuou. Nos últimos meses,
A rede passou por um processo estratégico de reestruturação societária. Olhares se cruzaram. Ninguém sabia de nada. E esse processo incluiu a venda da maior parte das ações da companhia. O silêncio ficou mais denso. Vanessa sentiu o ar faltar por um segundo. Vinícius, então, virou-se para Lorena e fez um gesto simples, respeitoso. É com grande honra que apresento a vocês a nova sócia majoritária da rede e, a partir de hoje, presidente do Conselho Administrativo. Uma pausa. Um segundo que pareceu eterno. Senhora Lorena Andrade. O salão congelou. O som ambiente pareceu desaparecer. Vanessa não piscava, não respirava, não processava. Alguns funcionários olharam para Lorena, depois para Vanessa, depois novamente para Lorena, a mulher do quarto mais simples. A mulher sensível a preços. A mulher que talvez devesse procurar algo compatível com seu perfil. Era agora a dona da rede, a proprietária, a autoridade máxima naquele espaço. Vinícius deu um passo atrás. O microfone foi entregue a ela. Lorena segurou com firmeza. Não havia tremor, não havia hesitação. Ela olhou para todos, um por um, até que seus olhos pousaram em Vanessa e permaneceram ali por alguns segundos. O silêncio era absoluto. E então, com voz calma e clara, Lorena começou. Ontem, ao entrar neste hotel, ouvi uma frase que me marcou profundamente. O ar parecia pesado demais. Você não consegue pagar nem o quarto mais barato. Alguns funcionários baixaram os olhos, outros olharam lentamente para Vanessa. Lorena continuou. Aquela frase não foi apenas um julgamento financeiro, foi um julgamento humano. Ela respirou fundo. Eu poderia ter revelado quem eu era naquele momento. Poderia ter exigido respeito pelo cargo que ocupo, mas preferi observar, preferi testar, preferi entender o que realmente acontece quando ninguém acha que está sendo observado. O salão estava imóvel. Vanessa sentia o mundo desmoronar em silêncio. Lorena prosseguiu. Descobri que luxo não está nos lustres, nem no mármore, nem na fachada espelhada. Ela olhou ao redor. Está no caráter. Uma pausa. E caráter não se mede por roupa, nem por aparência, nem por tom de pele. A frase ecoou como um impacto direto. Vanessa fechou os olhos por um instante, mas ainda não era o fim. Era apenas o começo da verdadeira lição. E naquele salão, todos sabiam que estavam testemunhando algo que jamais esqueceriam. O silêncio no salão não era apenas constrangido, era histórico. Ninguém ali jamais tinha visto um anúncio daquela magnitude acontecer daquela forma. E ninguém jamais imaginou que a mulher que subira ao palco vestindo simplicidade fosse, na verdade, a nova dona da rede. Lorena ainda segurava o microfone, mas agora seu olhar não estava mais apenas em Vanessa. Estava em todos. Eu passei anos estudando comportamento organizacional, ela continuou com voz firme e controlada. E existe algo que sempre me chamou a atenção. As empresas raramente quebram por falta de dinheiro. Ela fez uma pausa breve. Elas quebram por falta de valores. Alguns funcionários engoliram seco. Vinícius observava em silêncio, permitindo que aquele momento fosse inteiramente dela. Ontem, eu não fui tratada como investidora, nem como empresária, nem como futura acionista majoritária. Ela inclinou levemente a cabeça. Fui tratada como alguém que não parecia pertencer. A palavra ecoou pesada. Vanessa sentia cada frase como se fosse direcionada exclusivamente a ela. E de certa forma, era. Lorena continuou. A gerente desta unidade decidiu que eu não poderia pagar um quarto melhor. Decidiu que eu deveria ficar no mais simples. Decidiu que eu era um risco. Alguns murmúrios começaram a surgir discretamente entre os funcionários. E o mais grave, completou Lorena, não foi a mentira sobre disponibilidade de quartos. Vanessa levantou o olhar rapidamente. Mentira. A palavra agora estava exposta. O mais grave foi a convicção por trás da decisão. O salão parecia pequeno demais para comportar aquela tensão. Lorena então mudou levemente o tom. Não estava gritando, não estava humilhando,
mas havia firmeza inquestionável. Eu não estou aqui para constranger ninguém publicamente. Vanessa quase sentiu alívio, mas ele evaporou na frase seguinte. Estou aqui para redefinir o padrão desta rede. O olhar de Lorena percorreu cada funcionário. Cada hóspede que atravessa aquela porta deve ser tratado com o mesmo respeito, independente da roupa que veste, do carro que dirige, da cor da pele, do sotaque, do cartão que apresenta. Silêncio absoluto. Ela respirou fundo. Porque hospitalidade não é sobre luxo, é sobre dignidade. A frase foi recebida como um golpe final. Vanessa sentia as mãos tremerem levemente. O poder que sempre exercera naquele espaço parecia escorrer pelos dedos. Vinícius deu um passo à frente. Diante dos fatos apurados pela auditoria preliminar, disse ele com voz técnica e direta, e considerando o desvio de conduta da gerência desta unidade, comunicamos o desligamento imediato da senhora Vanessa Albuquerque do cargo de gerente-geral. O som da palavra desligamento reverberou como um trovão. Vanessa ficou imóvel, sem reação imediata, como se o cérebro ainda estivesse tentando acompanhar o que o coração já entendia. Isso é um absurdo. Ela murmurou quase para si mesma. Lorena voltou a falar, sem elevar o tom. Não é um absurdo, é consequência. Vanessa ergueu o olhar, os olhos agora marejados, não de arrependimento genuíno, mas de incredulidade. Eu sempre bati metas, aumentei a receita. Nunca houve reclamações formais. Lorena respondeu imediatamente, porque pessoas humilhadas raramente formalizam reclamações. Elas simplesmente não voltam. O salão ficou ainda mais silencioso. E o que custa mais caro a uma empresa de hospitalidade não é uma diária perdida, é a confiança. Vanessa tentou sustentar a postura. Foi apenas um mal-entendido. Lorena manteve o olhar firme. Não, foi um padrão. A palavra caiu como sentença. Vinícius sinalizou discretamente para o RH, que já aguardava ao fundo. Vanessa percebeu que não havia reversão possível. O poder que ela exercia havia sido construído sobre critérios invisíveis e agora estava sendo desmontado diante de todos. Ela tentou dizer algo, mas nenhuma justificativa parecia suficiente. Nenhuma explicação parecia plausível. Pela primeira vez desde que assumira aquele cargo, 6 anos antes, ela não tinha controle. Enquanto Vanessa era conduzida para fora do salão para os trâmites formais, ninguém ousou comentar. Não havia celebração, não havia aplauso, apenas reflexão. Lorena voltou-se para a equipe. Quero que entendam uma coisa com clareza. Ela fez questão de suavizar o tom. Esta não é uma história sobre vingança. É sobre responsabilidade. Ela caminhou alguns passos pelo palco. Cada um aqui representa esta marca. E a partir de hoje, iniciaremos um novo ciclo. Treinamentos obrigatórios de conduta, revisão de protocolos internos, avaliação anônima de atendimento, canal direto com o conselho, porque excelência não pode ser seletiva. Vinícius observava com um leve sorriso de aprovação. A decisão de trazer Lorena para a liderança havia sido estratégica, mas aquele momento provava que fora também necessária. Lorena então finalizou. Ontem eu ouvi que não poderia pagar nem o quarto mais barato. Ela respirou fundo. Hoje eu pago o preço para que isso nunca mais seja dito a ninguém neste hotel. O impacto da frase percorreu o salão como uma corrente elétrica silenciosa. Ela entregou o microfone. E pela primeira vez desde que entrou naquele prédio, alguns funcionários aplaudiram. Não por medo, não por obrigação, mas porque haviam entendido a lição. No lobby, os hóspedes que presenciaram a movimentação cochichavam. A notícia começava a se espalhar. A mulher que fora subestimada agora era a dona da rede, mas acima de tudo, era a mulher que transformara uma humilhação em mudança estrutural. E naquele dia, o hotel aprendeu que o verdadeiro luxo não estava na riqueza daquele hotel, estava na postura. E isso custou caro para quem confundiu aparência com valor. Depois que Vanessa deixou o salão acompanhada pelo RH, o ambiente permaneceu em silêncio por alguns segundos que pareceram longos demais.
A queda havia sido pública, mas a verdadeira transformação ainda estava por começar. Lorena desceu do pequeno palco e caminhou entre os funcionários, não como alguém que precisava reafirmar poder, mas como alguém que precisava reafirmar propósito. Ela parou diante de Camila, a recepcionista nova. "Há quanto tempo você trabalha aqui?" "2 meses, senhora", respondeu visivelmente nervosa. "E você já presenciou situações semelhantes?" Camila hesitou, olhou ao redor, respirou fundo. "Sim." A resposta foi baixa, mas clara. Lorena assentiu. "Obrigada pela honestidade." Ela continuou caminhando. Parou diante do maître do restaurante. "Ontem havia mesas vazias próximas à janela?" O homem engoliu seco. "Sim, senhora." "E por que não foram oferecidas?" Ele não conseguiu sustentar o olhar. "Orientação da gerência." A palavra orientação ecoou pesada. Lorena não levantou a voz, não expôs ninguém além do necessário, mas cada resposta confirmava algo maior. Aquilo não era um episódio isolado, era cultura, e cultura só muda quando liderança muda. Vinícius retomou a palavra. "A partir de hoje, iniciamos auditoria completa em todas as unidades da rede." Alguns funcionários arregalaram os olhos. Avaliação de postura, linguagem, registro interno e critérios de atendimento. Lorena complementou. "E mais do que isso, vamos implantar um programa chamado Hospitalidade Real." Ela caminhou até o centro do salão novamente. "Todo colaborador, do manobrista ao diretor, passará por treinamento de viés inconsciente." Alguns se entreolharam. "Vocês serão treinados para reconhecer julgamentos automáticos, aqueles que acontecem antes da consciência, antes da razão." Ela olhou para o lobby visível através das portas de vidro, porque o preconceito raramente se apresenta como agressão explícita. Ele aparece como suposição, como rótulo, como perfil. A palavra foi dita com intenção. Lorena então fez algo inesperado. "Quero ouvir vocês." O salão ficou em silêncio novamente, até que uma funcionária da governança levantou a mão. "Às vezes, a gente sente que precisa seguir o que a gerência orienta, mesmo quando parece errado." Lorena assentiu. "E é por isso que criaremos um canal direto e anônimo com o conselho." Ela olhou para todos. "Nenhum funcionário será punido por denunciar condutas discriminatórias. Ao contrário, será protegido." A atmosfera começou a mudar. O medo inicial estava dando lugar a algo diferente. Esperança. Enquanto isso, no escritório da antiga gerência, Vanessa recolhia seus pertences sob o olhar atento do RH. O reflexo no espelho da sala parecia diferente. Ela lembrava da frase que dissera com tanta convicção: "Você não consegue pagar nem o quarto mais barato." Agora compreendia o custo real daquela sentença. Não era apenas o emprego, era a reputação, era a carreira, era a marca que carregaria dali em diante. No salão, Lorena encerrava a reunião. "Esta rede continuará sendo referência em luxo." Ela respirou fundo. "Mas será lembrada, acima de tudo, por respeito." Os funcionários começaram a aplaudir novamente. Dessa vez, mais forte, mais consciente, mais genuíno. Horas depois, a notícia já circulava pela cidade. A nova proprietária assumira de surpresa. Uma auditoria estava em curso e uma gerente fora desligada por conduta discriminatória. Alguns veículos locais começaram a comentar o movimento estratégico da rede, não como escândalo, mas como reformulação de governança. Naquela mesma tarde, Lorena solicitou acesso ao sistema interno, leu relatórios antigos, observou padrões de reservas recusadas, analisou avaliações online não respondidas. Havia mais ali do que um único episódio, e ela sabia. À noite, caminhou novamente pelo lobby. O mesmo mármore, o mesmo lustre, o mesmo aroma sofisticado no ar. Mas o clima era outro. Camila a cumprimentou com um sorriso sincero. O manobrista abriu a porta com respeito natural. No restaurante, o maître a recebeu olhando nos olhos, não por medo, mas por consciência. Lorena pediu o mesmo prato da noite anterior. Sentou-se desta vez
junto à janela, não como revanche, mas como símbolo. Enquanto jantava, observou discretamente o atendimento ao redor. O tom estava diferente, mais atento, mais humano. Ela sabia que mudanças profundas levam tempo, mas também sabia que um marco havia sido estabelecido. A humilhação que tentara diminuí-la havia revelado algo maior. Não apenas a falha de uma gerente, mas a fragilidade de um sistema que julgava antes de conhecer. E naquela noite, ao subir novamente pelo elevador, não mais como hóspede subestimada, mas como líder reconhecida, Lorena teve a certeza de algo. O verdadeiro luxo daquele hotel não estava nos quartos premium. Estava na decisão de nunca mais permitir que alguém fosse medido pela aparência. E essa decisão, ela estava disposta a sustentar. Essa é uma história fictícia que retrata situações reais de preconceito e humilhação que ocorrem em todos os lugares e a todo momento. Muitas pessoas sofrem preconceitos por sua aparência, jeito de vestir, cor de pele, entre outros motivos. Nosso objetivo é mostrar que as pessoas não devem ser julgadas com preconceito e humilhação devido à sua aparência, mas sim pelo seu caráter. E, se você concorda, peço que curta esse vídeo e dê um hype para que esse vídeo seja mostrado para mais pessoas. Diga não ao preconceito e à humilhação. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.